Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, e no programa de hoje a gente vai falar um pouco dos jogos de ontem, quarta-feira, dia 27, da Bundesliga 2 e 1, e vamos conversar um pouco sobre o jogo isolado de hoje da Bundesliga 2 dos líderes, confronto do segundo colocado Hamburgo contra o terceiro colocado Stuttgart. Fala rapaziada, muito bom dia a todos, eu sou o Theo, esse é um canal sobre o trade esportivo. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco dos jogos de ontem, quarta-feira, que não foi um dia particularmente tão bom assim para mim, mas também não foi um dia muito ruim. E também nos prepararmos aqui, como a gente sempre faz, para trabalhar no dia de hoje, quinta-feira. Primeiro de tudo, vou pedir para você comentar aqui embaixo como é que foi o seu dia de quarta-feira. Né? Eu vim de um dia de terça-feira muito bom, um dia excelente. E o dia de quarta-feira foi um dia um pouco abaixo para mim. Então eu quero saber de você aqui como é que foi. Comenta aqui embaixo para você concorrer aos prêmios aqui do canal. Todo sábado eu faço um sorteio de alguns brindes. Esse é um programa com parceria oficial da Betfair. Não esquece de se inscrever também no canal e, claro, deixar o seu like para ajudar a gente a crescer. Beleza? Tá uma friaca danada aqui, mas vamos tentar fazer um programa legal. Eu vou comentar um pouquinho também nesse programa antes de a gente começar. Vou falar um pouco do meu mercado mais lucrativo nessa volta do futebol, dessa volta do futebol alemão que eu tenho feito só depois que a Bundesliga 1 e 2 voltaram. Vou comentar com vocês também um pouco da minha gestão. Muita gente me pergunta em relação a isso, tá? Então eu vou passar um pincel também em relação a esses assuntos. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não, antes de eu compartilhar com vocês, eu vou responder essa pergunta que o pessoal tem me mandado sobre o meu mercado mais lucrativo. Porque aproveitar que hoje a gente só tem um joguinho às 15h30, então dá tempo da gente analisar como é que foram os resultados de ontem e eu também comentar com vocês como é que tem sido o meu mês. No meu Telegram eu tenho compartilhado com vocês, se você não me segue no Telegram tem um link aqui embaixo, eu tenho compartilhado com vocês como é que tem sido ali mais ou menos a minha sequência de dias, né, com a minha planilha, com cor ali para ficar mais fácil de você ver. E quando eu partilho aquilo com você, não quer dizer que eu estou me exibindo ou querendo mostrar para você que eu tenho um lucro exorbitante, até porque eu não coloco porcentagem de nada ali, nem valor de stake, nem nada. O que eu mostro ali para vocês, a minha intenção de passar aquilo ali para vocês, é mostrar para vocês que a gente também tem dia ruim, que mesmo eu que estou aqui há 8 anos, tenho um fim de semana horroroso e depois mantendo meu método e meu emocional, a gente vai conquistando ali a tal da consistência, né? Que a consistência eu sempre defendo que é você fazer um bom trabalho todos os dias e você vai, não é nem recuperando, porque não se recupera, é você voltando ao normal, né? Desde que o seu método seja validado e lucrativo e você tenha um emocional para operá-lo. Essa foi a minha quarta-feira, foi um head bem pequeno, né? Eu terminei a terça-feira aqui em cima e aí comecei a quarta descendo um pouquinho nos mercados de over ali na Bundesliga 2, depois subi um pouco e depois caí de novo, fiquei com 36% da stake em prejuízo. E o pessoal me pergunta muito, Theo, qual é o seu mercado mais lucrativo? Hoje o over já é o seu mercado mais lucrativo? O match odds ainda é o seu mercado mais lucrativo? E para surpresa de muitos, nenhum nem outro. O meu mercado mais lucrativo desde a volta do futebol tem sido o meu método de alavancagem. E, lógico, o meu método de alavancagem ele geralmente aborda alguns mercados. Tá? 95% das vezes é o mercado de match odds e em algumas situações eu posso buscar alguma coisa no mercado de gols ou no mercado de correct score, mas é muito raro. Essas moedinhas na goleada ou aqueles overs muito à frente, pode ser que eu considere como alavancagem, mas 95% das vezes eu trabalho no match odds. E quais são as situações que eu uso? Situações de virada de jogo, quando o time está perdendo de um gol de diferença, ou até perdendo de 2 gols de diferença. Situação de estar a equipe que está ganhando o jogo, às vezes de 2 gols de diferença, de 3 gols de diferença. Então, sempre que eu encontro uma oportunidade usando a minha leitura de jogo, eu tenho uma stake fixa para alavancagem. Não quer dizer que eu entre sempre com ela, mas eu posso usar até uma stake dessa. Então, às vezes eu quero colocar menos e às vezes eu quero colocar ela inteira. Tá? O tamanho dessa stake é a mesma stake que eu utilizo no mercado de gols. Para quem sabe, para quem já me conhece, a minha stake do mercado de gols ela é 10% da minha stake de match odds, a minha stake principal.
Por que eu uso menos dinheiro no over? Por que eu uso menos dinheiro na alavancagem do que eu uso no Match Odds? Muito simples de te responder. Se você já está aqui há algum tempo, provavelmente você já sabe. Se você está chegando agora, é porque eu adaptei esses métodos de trabalho ao meu emocional. Eles foram criados sob medida, porque são métodos de trabalho em mercados muito mais voláteis. Né? Quando você entra num over HT, por exemplo, que eu gosto de trabalhar ali acima de 2 e alguma coisa, eu sei que é uma entrada de exposição longa, eu não vou fechar aquilo ali. Eu sei que eu vou entrar, daqui a 2 minutos eu já vou estar vendo um prejuízo grande. Então, se eu não tiver organizado aquilo, ajustado aquilo para o meu emocional, eu vou tiltar. Imagina eu trabalhar com a minha stake cheia de match odds no mercado de HT, do over limit. Cara, eu vou entrar com a minha stake cheia de match odds. Daqui a 5 minutos eu vou estar com um prejuízo ferrado. Ah, mas se der lucro, beleza. Mas eu sempre tenho que cuidar do meu emocional. Então, quando eu fui criar essas metodologias, quando eu fui validá-las, eu adaptei ao meu emocional. Então, hoje, se vocês me acompanharam no Bom Dia Mercado de sábado, de domingo, de segunda, vocês viram que mesmo naquele final de semana ruim, em relação ao mercado de gols, mesmo assim foi tranquilo para mim. Porque, imagina só, perder uma stake cheia, uma stake de match odds, é uma situação rara para mim, tá? É uma situação que eu não perco uma stake inteira no mercado de match odds num jogo só. É muito difícil acontecer, a não ser que eu tome 2 gols e uma expulsão. E mesmo assim ainda é muito difícil, porque no segundo tempo eu trabalho reduzido. Então, uma stake para mim passou a ser um valor muito confortável. Geralmente, se eu fizer 2 stakes no mês, ou uma stake no mês, ou uma stake e meia no mês, eu me dou por satisfeito. Porque é um valor muito bom financeiramente, já paga minhas contas, já me faz viver muito bem. E, logicamente, mantém o meu emocional saudável. E o que eu fiz? Eu dividi essa stake toda em 10 partes, digamos assim, né? E eu trabalho uma parte dela só no mercado de gols e uma parte dela só no mercado de alavancagem. Isso me permite ser muito mais flexível dentro do mercado, ser muito mais ousado, ser muito mais arriscado, pegar cotações muito mais altas ou muito mais baixas no lay, né? Então, para responder vocês depois desse monólogo, o mercado que eu tenho sido mais lucrativo é o mercado de alavancagem no Match Odds e mais especificamente, para ficar mais fácil para vocês, leia o vencedor no final do jogo. Tá? E aí, considerem leia o vencedor tanto um time que está ganhando por 1 gol de diferença, quanto por 2 gols ou 3 gols de diferença. E por que eu toquei nesse assunto hoje? Porque a gente veio de algumas situações no final de semana desse tipo de método, né? Eu posso listar aqui para vocês alguns, eu estou com a planilha aqui. Eu vou lá em cima para a gente ver. Ó, eu peguei um lay no jogo do Regensburg com kill no 16, que me pagou muito bem. Lay o vencedor no final do jogo. Eu peguei Greuther e Hamburgo, lembra desse dia? Peguei um lay Hamburgo e no mesmo dia eu peguei um lay ao Arminia, jogando contra o Osnabrück. Mesmo método de trabalho. Colônia e Fortuna, jogo de domingo, último jogo. Quem não se lembra desse jogo? Peguei os 2 gols de cabeça. Também foi Leo Fortuna baixinho. Mais um aqui, ó. Leo vencedor final. Regensburg e Nuremberg. Na segunda-feira. Desculpa, na terça-feira. Também peguei um lei bem baixinho. Né? Claro, não são todas que vão bater. Né? Mas como a responsabilidade é muito baixa para um possível lucro alto, quando eu utilizo a leitura e eu tenho ali uma boa leitura, eu vou comentar sobre isso hoje, eu acabo conseguindo pegar um bom resultado. Tem vários outros aqui, mas depois eu comento com vocês, tá? Então vamos falar um pouco dos jogos de hoje. Eu vou tentando linkar algumas coisas que eu falei, mas já respondendo então, o meu mercado mais lucrativo desde a volta do futebol é o Match Odds em relação à alavancagem. O segundo mercado é o over, logicamente o over à frente do FT. É o mercado que mais me dá dinheiro no over. Eu não sou muito lucrativo no HT, tá? É uma coisa que eu tenho tentado trabalhar, principalmente no limite. Eu não sou bom em over limite, tá? Realmente não sou bom. Nem tanto no FT, nem tanto no HT. Eu sou bom em over à frente, tanto no HT quanto no FT. Então, o meu mercado mais lucrativo no over é o FT, ou à frente do FT. E o meu match odds está muito fraco, porque eu ainda não encontrei tanta oportunidade assim.
né? Eu comento com vocês que a Bundesliga 2 e a 1, geralmente eu trabalho buscando mais recuperação, mais alavancagem, porque mesmo os times lá de baixo incomodam muito os times lá de cima. Eu ainda não encontrei um time para dar um back tão claro assim. Tudo bem, cheguei a estar back ao Gladbach, cheguei a estar back ao Leverkusen, cheguei a estar back ao Leipzig, mas não eram aquelas posições para deixar correr, né? Não foram posições muito fáceis. Então eu fechei minha posição quando eu não me senti mais confortável. Então, como está tendo pouca oportunidade, logicamente é um mercado que não está me dando tanto lucro assim. Estou com o lucro de 15% da stake, mais ou menos assim, disso daí para baixo no Match Odds, porque realmente não está sendo muito fácil. Outra metodologia dentro do Match Odds para mim é o Leia a pior equipe em campo. Esse sim está um pouco melhor. É muito mais fácil de encontrar na Bundesliga, mas também tem que tomar muito cuidado, porque o jogo está sempre mudando. Beleza? Então vamos falar um pouquinho então, finalmente. Desculpa ficar dialogando. Me fala aí o que você acha. Fala se você gosta de saber esse tipo de coisa, que eu compartilho com vocês sempre que possível, tá? Eu não vou falar de lucro financeiro, dessas coisas, porque assim, não faz sentido para você saber o quanto é que eu ganho, não faz sentido para mim ficar divulgando para você, eu não vendo nada, não tenho a intenção de jogar num sonho louco, eu tô aqui há 8 anos, só eu sei o quanto eu já tomei de porrada nesse mercado, de dinheiro indo embora por cagada que eu fiz. Então, se eu estou hoje aqui criando conteúdo para você, é para fazer com que você seja um trader melhor. Essa é a minha intenção, de estar aqui 6 e pouca da madruga, num frio da, né, para a gente poder trabalhar cada dia melhor. Beleza? Então, vamos junto. Deixa eu compartilhar aqui então os jogos de ontem. Vamos começar por São Paulo e Heidenheim. Eu vou fazer alguns comentários só, não vou falar de todas as entradas que eu fiz, só fazer alguns comentários e eu quero que você comente aqui embaixo se você concorda comigo. Esse jogo do São Paulo com o Heidenheim ele foi muito corrido e ele foi muito espaçado. É um tipo de jogo que eu adoro para trabalhar o mercado de gols. E engraçado é que esse jogo aqui, se a gente for ver nas estatísticas, ele só teve 3 arremates certeiros no gol. E o pessoal que gosta de trabalhar com números geralmente vai falar: esse jogo foi fraco. Né? Mas eu não trabalho baseado na quantidade de chutes no gol. Eu trabalho com espaços, principalmente erro defensivo, erro de posicionamento, erro de saída de bola. Eu gosto muito disso, tá? Como é que está a linha defensiva posicionada, como é que está a linha ofensiva do adversário. Então esse jogo foi muito aberto, teve muita chance de gol. Teve bola tirada assim em cima da linha pela defesa do São Paulo. São Paulo também teve muito espaço, apesar de não ter finalizado. Então é aquele jogo que poderia ter saído facilmente uns 4 gols aqui. Né? Logicamente eu me abracei nos overs aqui, seja no HT, seja no FT. Jogo do Hannover com o Karlsruhe. Eu cheguei a mandar um áudio no intervalo para vocês falando que eu não conseguia ver o Hannover entregando esse jogo. De tão ruim que era o Karlsruhe. O Hannover jogou 70%, 60%, 65% do jogo com posse, com domínio, com tudo que tinha direito. Tá? Eu não peguei o gol no primeiro tempo. Eu estava back Hannover, não peguei, mas eu estava back Hannover também no início do segundo. Não é muito comum eu pegar esses gols no segundo tempo, estava com a mão reduzida, logicamente. Mas o Hannover entrou com muita pressão, comprei uma bola parada, da bola parada foi escanteio, do escanteio, rebote e o gol. Com o lucro no jogo ficou mais fácil, né? Sabendo que o Karlsruhe era um ótimo time de bola aérea, de escanteio, e o Hannover tomava bastante gol de cabeça, o que eu fiz? Eu esperei o Karlsruhe ter a oportunidade de bola parada. E não foram muitas, infelizmente. Né? Mas teve uma que eu comprei, a odd do Hannover estava estabilizada ali 1,80, desculpa, 1,20. Comprei lei ao Hannover. A mesma coisa que aconteceu no gol do Hannover. A bola girou, rolou um pouquinho, voltou na entrada da área, jogaram na direita, o cara cruzou e eu peguei um empate. Excelente, já estava com lucro ótimo. E aí foi só distribuir moeda, né? Distribuí uma moeda a favor do Karlsruhe acima de 10, depois peguei o Hannover a 4, a 6, a 8, com um pedaço do lucro. E poderia ter saído esse gol tanto para o Karlsruhe quanto para o Hannover. O que é surpreendente porque o Hannover tinha claramente ali condição total de golear esse jogo. Até cheguei a comentar no Telegram que eu ia colocar e coloquei uma moedinha na goleada do Hannover, a 15. Porque, cara, estava muito nítido que o Karlsruhe não jogava. Foi o Hannover fazer o gol e recuar que ele acabou chamando o Karlsruhe para cima. É por isso que em Bundesliga 1 e 2, cara, o último colocado ou o time que está mal, ele pode jogar bola, então tu tem que confiar na leitura de jogo. Não pode
confiar só no peso da camisa e só em posição de tabela. Outro jogo interessante para a gente comentar é o Bochum contra o Kiel. Comentei com vocês que o Kiel tinha um excelente ataque, o Bochum também, e foi realmente um jogo, talvez um dos jogos mais movimentados da Bundesliga 2. Na minha opinião, o Kiel produziu mais do que o Bochum para ganhar, mas acabou não conseguindo ganhar. Mas esse jogo aqui teve uma situação dessas que eu comentei de alavancagem. A odd do Bochum bem baixinha, se eu não me engano, estava 1,05, 1,06. O Kiel tendo sequências de escanteio indo para cima, o Bochum logicamente tendo seus espaços no contra-ataque, mas já tinha feito 2 gols. Eu estava ali o Bochum para tentar pegar essa recuperação, peguei o primeiro gol. Infelizmente o mercado ficou fechado muito tempo por conta de um gol impedido depois e acabou dificultando que eu saísse em free bet até, mas deu para tirar alguma coisa, mas eu ainda esperava o empate do Kiel, que quase veio. Era mais um lay lá embaixo, utilizando a leitura para tentar pegar uma alavancagem que acabou não vindo. Mas esse aqui é um bom exemplo. Aí depois a gente veio para a Bundesliga 1. Eu não consegui pegar nada no Leipzig aqui. Estive dentro do Leipzig, talvez em... Acho que foi uma situação de bola parada também, mas não senti confiança de estar lei ao Leipzig, nem lei ao Hertha, enfim. Não senti confiança de fazer quase nada aqui. Mais um jogo do Leipzig que eu praticamente não faço nada. Mas eu vi no final do jogo padrão para gols e padrão para virada do Hertha. Só não gostei muito das odds do over. Da virada do Hertha eu até gostaria, mas acabei não pegando. União Berlim com o mais foi um jogo que superou um pouco as minhas expectativas em relação à correria. Quem viu o jogo do mais contra o Leipzig tomando 5-0 e um jogo do União contra o Hertha tomando de 4, provavelmente pensaria que esse jogo aqui ia ser uma bosta, mas foi um jogo muito corrido, muito bom, né? Apesar de tudo. Foi um jogo que eu consegui trabalhar o mercado de over HT, que mesmo não sendo muito bom, acabou saindo. Mas o mais ficou devendo aqui, na minha opinião, perdeu muito gol no segundo tempo, muito gol mesmo, estava com o jogador a mais e poderia ter até tomado alguns gols do Union de cabeça nesse vacilo, tá? Hoffenheim em Colônia foi um jogo muito bacana, foi outro jogo que teve oportunidade para buscar aquela alavancagem que eu falei com vocês. Eu cheguei a pegar o Hoffenheim a 0-2, 0-3, mesmo o jogo já estando 3-0. O Hoffenheim já tinha recuado bastante, estava tendo dificuldade para contra-atacar, mesmo com um jogador a mais, e para melhorar ainda depois 2 minutos depois de ter feito 3-0, de eu ter entrado, ainda teve um vermelho, ou seja, o jogo já ficou 1-1, né? Aí tivemos um gol do Colônia, que já deu aquela acendida, né? A odd saiu de 0,2 e subiu ali para cima de 1,10 e teve um penal que infelizmente o cara do Colônia perdeu. Se esse gol do Colônia sai, essa odd ia lá para cima e aí sim ia ficar bem bonito. Provavelmente o Colônia ia abafar, ia tentar esse empate e aí sim a gente teria um puta de um jackpot, né? Então essas são as situações que têm me dado bastante dinheiro na volta do futebol alemão. Tivemos o jogo do Augsburg com o Paderborn, que foi bem abaixo do esperado. Não sei para vocês, mas o Paderborn não me surpreende mais. Não é um time que eu consiga olhar para ele e falar assim, ah, coitadinho, é um time de lanterna de tabela, não faz nada, não faz nada. Oh, caramba, né? O Augsburg penou para ganhar do Paderborn e o Paderborn poderia ter vencido se não tivesse a pontaria tão má. Né? O Augsburg tomou uma pressão, teve situações ali onde o Augsburg foi massacrado e só no final do jogo pareceu ali que o Paderborn tinha cansado que o Augsburg começou a chegar. Foi um jogo logicamente parecido com o São Paulo e Heidenheim, com muitos espaços, muitas oportunidades, que eu também me abracei no mercado de gols ali e não foi muito bem assim. E para fechar tivemos o Fortuna contra o Schalke, mais uma vez o Schalke decepcionando, com uma saída de bola horrorosa. O Schalke saiu na frente com um gol de bola parada, esse aqui eu peguei no over à frente, a odd já estava boa para mim. E aí depois o Fortuna virou um golaço que veio de uma cobrança de falta lá do meio da rua. O goleiro espalmou, o rapaz fez o gol e depois mais um gol de cabeça. Mais uma derrota do Schalke. Cara, o Schalke não me engana. Eu sou um cara que analiso muito a parte defensiva e o Schalke vacila demais. E ofensivamente também tem produzido muito pouco. Olha só que interessante. O Schalke já vai a nono, né? E mais uma rodada ali, como está todo mundo muito embolado, mais uma rodada ali, o Schalke pode até trocar de lugar com o Colônia. Olha que estranho, né? E o Fortuna pontua e pontua muito bem, muito interessante. O Bremen empatou, o Paderborn empatou, o Fortuna foi lá e pontuou e acaba amassando ainda o Bremen um pouco mais para baixo. Bom, e para finalizar, vamos falar um pouco desse jogo do Stuttgart com o Hamburgo. O Stuttgart começando a 2,15, vai jogar em casa contra o Hamburgo. O
que é interessante desse jogo aqui? Vamos puxar a classificação. O Hamburgo, ele vem de um empate com o líder Arminia, tá? E ele vem mostrando um pouco mais de maturidade do que na temporada passada. O Hamburgo conseguiu vacilar na temporada passada ao ponto de nem conseguir subir. E o Hamburgo é um time grande, né? Gigante, né? E quem tem vacilado nessa Bundesliga 2, apesar do tamanho, é o Stuttgart. O Stuttgart vem de 2 derrotas, uma para o Lanterna, o Wiesbaden, merecido, e uma para o Kiel, que é um excelente time, tá? E que joga muito bem no contra-ataque, principalmente quando estava em vantagem. E o Stuttgart tomou, se eu não me engano, 4 ou 5 gols. 5 gols? 5 gols nos últimos 2 jogos. Então, logicamente, o Stuttgart em casa ele é favorito, ele vai estar com uma odd ali de favorito, não de super, mas de favorito. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: não se deixem seduzir apenas pela parte ofensiva do Stuttgart. O Stuttgart é um time que toca muito bem a bola, que gosta de tabelar lá pela esquerda, que tem jogadores muito bons. Mas o Stuttgart tem uma defesa muito ruim, muito defasada. O Stuttgart defende muito mal. Quando precisa defender, o Stuttgart defende muito mal. E eu vejo o Hamburgo tendo facilidade para contra-atacar o Stuttgart quando o Stuttgart for atacar o Hamburgo. E às vezes a gente pensa que a gente tem um domínio de um time e na verdade a gente tem um comportamento defensivo treinado do outro para contra-atacar. Isso é muito comum da Bundesliga 2. Então o que eu vou te chamar a atenção aqui é: evita trabalhar o match odds cheio, confiando numa leitura de back no Stuttgart, se você estiver vendo o Hamburgo puxar contra-ataque. Isso é muito simples, eu não estou dizendo para você que você não possa fazer. Estou dizendo que você precisa ficar de olho no posicionamento defensivo do Stuttgart enquanto ele ataca. Às vezes a gente fica muito colado na bola, mas dá uma olhada para trás. Tá? Dá uma olhada como é que está posicionado o ataque, a parte de linha ofensiva do Hamburgo. Está dentro da linha defensiva do Stuttgart. Os caras têm bastante volume ali. Já deu para puxar 1 ou 2 contra-ataques nas jogadas anteriores. Fica de olho nisso, porque às vezes é muito melhor você estar no mercado de gols do que você estar a favor de um time que só está com a bola, que às vezes está rodeando, que está até rematando, mas é muito perigoso. Tá? Para mim, esse jogo pode ser uma grande armadilha. Né? Tem tudo para ser um jogo maluco, tem tudo para ser um jogo com bastante gols, como também tinha tudo para ser um jogo assim. O Arminia contra o Hamburgo não foi 0-0. Então, que tem tudo para ser, tem. Mas a minha dica para você é: toma cuidado com a possível armadilha de achar que o Stuttgart, por mais que o Stuttgart realmente tenha um ataque muito bom, talvez até um ataque melhor na parte de 1 para 1 do que o Hamburgo, mas defensivamente o Stuttgart é fraco. Beleza? O Stuttgart sempre vai jogar predominantemente pela esquerda, é onde ele gosta de jogar. Né? Começa jogadas na esquerda, geralmente terminam na direita, principalmente com rebote. E o Hamburgo deve jogar no contra-ataque aqui. Tá? Por que esse é um jogo importantíssimo? Porque, cara, o campeonato está indo para o final. Né? A gente sabe que disputar uma relegation não é garantia, mesmo a gente tendo um possível relegation contra um Mais da vida, contra um Fortuna, contra o Werder Bremen, mesmo sendo times que estão mal na Bundesliga 1, é complicado. Tu vai jogar por uma temporada inteira um jogo só. Se tu perder, tu volta para 2. Então, o Hamburgo, na minha opinião, também tem a necessidade de vitória aqui. Se o Stuttgart vencer, pega fogo. Se o Hamburgo vencer, aí já coloca o Stuttgart em maus lençóis, né? Porque se olha para baixo, tem o Heidenheim, que poderia ter vencido o São Paulo hoje, que já poderia ter passado o Stuttgart. Você tem o Darmstadt, que está bem na cola também, com mais uma vitória já chega. Tem o Kiel, tem o Aui. Enfim, o campeonato não está morto. Então é isso. Quero que você comente aqui embaixo para mim como é que você pretende trabalhar esse jogo do Stuttgart. Como é que foi o seu dia de ontem, na quarta-feira, né? E comenta também em relação à gestão, se você quiser compartilhar, assim como eu compartilhei livremente a minha aqui em relação ao que eu trabalho. Se você quiser compartilhar, comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, todos mesmo, né? Estou sempre lendo os comentários de vocês. Infelizmente não tem como responder todo mundo, porque, cara, sou eu que gravo, sou eu que edito os vídeos, sou eu que faço a thumbnail, sou eu que cuido dos títulos e, cara, é cansativo pra caramba fazer. Então não tem como responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários. E é muito bacana ter a participação de vocês aqui para a gente se organizar todos os dias para trabalhar. A gente se vê amanhã, na sexta-feira, para a gente fazer mais um Bom Dia Mercado. Muito obrigado pela companhia e bom jogo a todos.